Professora Maria Cristina, então, da Escola Demetrio Ribeiro, falando diretamente para a turma 101, então, né, na disciplina de Estatística, Estatística 1, itinerário, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as medidas de dispersão, tá? Já estudamos as medidas de tendência central, agora vamos estudar as medidas de dispersão. Então, o que são as medidas de dispersão, pessoal? Então, elas são assim, ó, são parâmetros estatísticos usados para determinar, então, o grau de variação, né, da variabilidade dos dados de um conjunto de valores. Esse conjunto de valores podem ser as notas de um determinado aluno, as notas de um grupo de alunos, idade das pessoas, altura das pessoas, tá? E então, assim, ó, esses parâmetros estatísticos eles vão determinar, né? Eles são usados então para determinar assim, ó, o quanto esses valores vão variar, tá? Então nós vamos ver aqui. Então, vamos ver primeiro assim, ó, o que é cada uma delas. Então, o que eu coloquei? Amplitude, desvio, desvio padrão e variância, tá? Então, o que é amplitude? A amplitude é a diferença entre o valor maior e o valor menor dessa sequência de dados, tá? E o desvio vai ser o quê? Como é que eu vou calcular os desvios? Aqui eu coloquei 3, mas vai depender do número de dados que eu tiver numa determinada sequência. Então, o desvio vai ser o valor, né? No caso, por exemplo, o primeiro elemento da sequência menos a média aritmética. O desvio 2, o segundo elemento da sequência menos a média aritmética e assim por diante, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês antes, sempre que nós formos trabalhar com as medidas de dispersão, é bem importante a gente calcular a média aritmética, que é uma das unidades lá das medidas de tendência central que vocês já estudaram, tá? Então, por exemplo, para calcular o desvio aqui, para calcular a variância, eu também vou precisar da média aritmética. Então, a gente tem que calcular a média aritmética. É importante, né, calcularmos antes, tá? Então, a amplitude é o valor maior menos o valor menor e o desvio vai ser cada um dos valores menos a média, tá? E a variância, pessoal, a variância vai ser o quê? É semelhante ao desvio, só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses elementos, né? E vou diminuir o valor da média e vou elevar ao quadrado. Então, é como se eu pegasse ó, todos os desvios, elevasse ao quadrado e dividisse pelo número de desvios, tá? E o desvio padrão vai ser o quê? A raiz quadrada da variância. Então, o resultado que eu obtive ali, eu extraio a raiz quadrada e o desvio padrão. Então, para nós começarmos, nós vamos ver um exemplo com uma sequência de números. Então, essa sequência de números é constituída por seguintes números: 1, 2, 4, 6 e 7, tá? Então, dessa sequência aqui, pessoal, nós vamos assim, ó, calcular, né, a média aritmética primeiro, né? Vamos calcular o desvio padrão, variância e amplitude, tá? Então, calculando a média aritmética. Então, a média aritmética, né, como vocês já estudaram, já sabem, eu vou pegar todos os elementos dessa sequência, vou somá-los e dividir pelo número de elementos. Uma coisa importante, pessoal, essa sequência nem sempre ela vem assim em ordem crescente. É importante que vocês, né, a coloquem em ordem crescente ou decrescente, principalmente se vocês tiverem que calcular a moda e a mediana, tá? Então, aqui eu peguei e somei todos, né? Todos os elementos dessa sequência. Como tem 5 números nessa sequência, eu dividi por 5. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7, 7, 14. 14, 6, 20. 20 dividido por 5 é 4. Então, a média aritmética dessa sequência aqui é igual a 4. Porque eu vou precisar dessa média depois para calcular, pessoal, ó. Até eu já coloquei ali, ó. Então, voltando para a mesma sequência, 1, 2, 4, 6 e 7, a média aritmética é 4. O que é a amplitude? Vai ser o valor maior menos o valor menor, ou seja, 7 menos 1, que é igual a 6. Então, sem mistério nenhum, amplitude sempre o x maior menos o x menor, como a gente diz, o valor maior menos o valor menor. Os desvios, pessoal. Aqui, como eu tenho 5 números, eu vou calcular 5 desvios. Então, desvio 1, 2, 3, 4 e 5. O desvio vai ser sempre o quê? O valor do desvio, né? Por exemplo, se eu desvio 1, eu vou pegar o primeiro valor, menos a média, tá? Então, ali eu vou ter, ó, 1 menos 4, 2 menos 4, 4 menos 4, 6 menos 4, 7 menos 4, que eu obtive esses valores aqui.
E na hora de eu calcular a variância, que eu já expliquei lá para vocês que a fórmula ali é o desvio elevado ao quadrado dividido pelo número de elementos, eu posso, aqui eu coloquei bem explicadinho, ó, e aqui eu coloquei a fórmula para vocês, ó, x1 menos a média aritmética elevado ao quadrado, depois mais x2 menos a média aritmética elevado ao quadrado e dividido pelo número de elementos, tá? Então, pessoal, eu poderia pegar esses valores ali, ó, e já colocar direto aqui, ó. Vocês observem, ó, menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. São todos os valores que eu obtive ali nos desvios, tá? Mas aqui eu fiz bem explicadinho para vocês, ó. Então, x1 menos a média aritmética. Então, x1 é o primeiro elemento. Então, 1 menos 4, que deu 3. 2 menos 4, que deu menos 2. 4 menos 4, que deu 0. 6 menos 4, que deu 2. E 7 menos 4, que deu 3, tá? Elevo tudo ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Todo número negativo elevado expoente par, o resultado fica positivo. Menos 2 ao quadrado, 4. Ali o zero eu já tirei fora, né? Aqui o zero não vai fazer diferença para nós. Mais 4 dali e mais 9, tá? 9 mais 9, 18. 18 mais 8 vai dar 26. 26 dividido por 5 dá 5,2. Então, a minha variância aqui é igual a 5,2. Aí, o desvio padrão, pessoal, é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 5,2, aproximadamente 2,28, tá? Se houver necessidade, assim, ó, vocês voltem nessa videoaula, assistam várias vezes. E agora, para a turma 101 da Escola Demétrio Ribeiro, de 2020, do ano de 2020, nas aulas remotas, nós vamos fazer a correção das atividades da semana passada, tá? Então, vocês acompanhem aí no caderno de vocês, né? Vocês têm 5 atividades. Na primeira, tem uma tabela das temperaturas, né? Da 1 hora da madrugada até a 0 hora, né, até a meia-noite, e pede para calcular a amplitude, tá? Amplitude térmica porque vem de temperatura, né, pessoal? A maior temperatura que fez naquele dia foi 27 graus. E a menor foi 16 graus Celsius, tá? Então, qual vai ser a amplitude? 27 menos 16, 11. Então, a amplitude térmica, né, registrada neste dia é igual a 11 graus Celsius. Vocês já devem ter ouvido falar em amplitude térmica, agora vocês já sabem o que é, tá? É a diferença entre a maior, né, e a menor temperatura. Na número 2, pessoal, eu tenho uma questão de marcar a resposta correta, tá? Então, a resposta correta ali é a alternativa E. Então, o desvio é uma medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores de um conjunto de informações, tá? Então, as outras 4 questões estão incorretas. Depois, se algum de vocês tiver alguma dúvida ali, me chama, né, pelo WhatsApp, no privado ali, que eu explico, tá? Depois, a questão número 3, vocês têm uma sequência, que são esses números aqui, eu coloquei em ordem crescente, 10, 10, 15 e 25. O que pediu para nós calcularmos ali? Qual é a soma dos desvios? Ó, a soma dos desvios dos seguintes números. Então, em primeiro lugar, eu tenho que, para calcular o desvio, eu preciso da média. Então, em primeiro lugar, eu somo todos, né? 10 mais 10, 20, mais 15, 35, mais 25, 60, dividido por 4, 15. Então, a média aritmética entre esses números aqui é igual a 15. Aí, eu vou calcular os 4 desvios, ó. Então, vou pegar sempre, ó, o primeiro número menos a média, o segundo número menos a média e assim por diante, tá? Que deu menos 5, 0 e 10. Aí, a soma desses desvios, pessoal. Menos 5 mais menos 5, devo 5 e devo 5, devo 10. O zero, né, não vai fazer diferença para mim ali, né, tiro fora. E mais 10, tá? Então, devo 10 e tenho 10, não fico com nada, então a soma é igual a zero, ok? A número 4, pessoal, eu tenho uma sequência de números ali, tá? Que as idades de... Um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio composta por 15 alunos. Então, pede para vocês calcularem a amplitude das idades desses alunos dessa sala de aula. Então, a maior idade ali, né? O aluno que... com a idade maior tem 18 anos e com a idade menor tem 14, então 18 menos 14, então a amplitude entre as idades aí é igual a 4 anos, ou seja, a diferença entre a idade maior e a menor.
Depois, na número 5, pessoal, o treinador de um time de futebol resolveu dispensar os 2 jogadores mais velhos e os 2 jogadores mais jovens. Então, os 2 jogadores mais velhos é um de 40 anos e outro de 41. E os 2 mais novos são 2 que têm 14 anos. Então, a gente vai trabalhar com aqueles números ali, ó, do 16 até o 39, tá? Então, qual vai ser a amplitude? 39 menos 16. Então, aí a idade, porque como os 2 mais velhos e os 2 mais jovens serão dispensados, então a amplitude vai ser o quê? A idade maior que é 39 menos a idade menor que é 16. 39 menos 16, 23 anos. Então, a amplitude, né, a diferença entre a idade maior e a idade menor, 23 anos. Alternativa correta, alternativa B. Ok, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, né, me chamem pelo grupo do WhatsApp no privado, tá? Um até logo para vocês e até a próxima.